Ao pensar nas aeronaves de combate do futuro, imaginamos aviões tão rápidos que somem à vista, lançando armas devastadoras tão furtivas que seus alvos nem percebem. Na realidade, a próxima geração de aeronaves vai evoluir principalmente no campo da guerra eletrônica, no setor de sensores e no suporte a drones. Esse ponto é chamado de conceito do fiel escudeiro. Aeronaves não tripuladas funcionam como uma asa estendida das de combate, ampliando o campo de visão além do alcance visual, guiando mísseis e, se preciso, recebendo impacto no lugar das tripuladas. Com dezenas de projetos entrando em fases avançadas de testes ao redor do mundo neste momento, está mais claro do que nunca que os conflitos em um futuro não tão distante vão presenciar o uso de aeronaves não tripuladas em apoio às aeronaves principais. Isso pode mudar completamente o combate aéreo como conhecemos. Da conceituação à realidade, projeto, aquisição e funções dos fiéis escudeiros, uma doutrina. Atualmente, existem dois grandes avanços no que normalmente chamamos de tecnologia de drones. Um deles é o surgimento das armas autônomas letais, ou, de forma mais simples, dos drones letais altamente autônomos, que atuam de forma independente no campo de batalha. Não vamos gastar muito tempo falando sobre isso, no entanto, pois recentemente publicamos um vídeo especificamente sobre esse tema, e você está convidado a assisti-lo se quiser saber mais. Mas, é claro, depois deste aqui, eu preciso do seu tempo de exibição. Muito obrigado! O outro grande avanço em drones é o surgimento das aeronaves de combate colaborativas, ou CCAs, popularmente chamadas de fiéis escudeiros, um termo bem mais interessante. É muito mais fácil de dizer do que aeronaves de combate colaborativas. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos gosta de designações oficiais. A ideia de um fiel escudeiro é um passo lógico na evolução da doutrina militar e tem sido teorizada há décadas. Isso está sendo desenvolvido lentamente em laboratórios de engenharia há anos. Os drones surgiram como plataformas de vigilância e reconhecimento, coletando informações do inimigo, mas, inicialmente, nem eram tão eficazes para substituir pilotos humanos. Depois, suas capacidades evoluíram e passaram a ser usadas em combate. Avançando para a invasão russa da Ucrânia, inúmeras horas de filmagens de combate mostraram drones sendo usados por ambos os lados para tudo, desde defesa pontual contra a infantaria até ataques de médio e longo alcance contra instalações de produção e blindados pesados. Com anos de desenvolvimento intenso e a inovação de motores de IA altamente sofisticados, os drones hoje em dia possuem um nível de autonomia que só era imaginado pelos desenvolvedores mais ambiciosos há algumas décadas. Alguns deles, como o XPAT, que é outro projeto extremamente autônomo, sobre o qual publicamos um vídeo recentemente, exemplificam um nível impressionante de autonomia, que inclui a capacidade de decolar e pousar sem assistência, planejar uma rota de voo sozinho, reconhecer e engajar alvos de forma autônoma e muito mais. Coisas assustadoras desse tipo. Projetos como o XPAT, e há pelo menos uma dúzia de outros sendo desenvolvidos ao redor do mundo neste momento, estão todos se aproximando de assumir um papel de apoio no que chamam de cooperação entre tripulados e não tripulados, também conhecida como MUM-TI. A definição oficial de MUM-TI pelo Centro de Excelência de Aviação do Exército dos Estados Unidos é o uso sincronizado de soldados, veículos aéreos e terrestres, tripulados ou não, robótica e sensores para obter melhor compreensão situacional, maior letalidade e melhor capacidade de sobrevivência. Fecha aspas. Agora, em relação ao tema em questão, podemos dizer que a cooperação entre tripulados e não tripulados é um conceito na aviação de combate, no qual aeronaves tripuladas de sexta geração basicamente assumiriam o controle de um grande grupo de aeronaves não tripuladas que lutariam ao lado das aeronaves tripuladas. O piloto humano deixaria de ser apenas um combatente para tornar-se comandante de toda uma força de aeronaves não tripuladas altamente capazes. Em essência, eles assumiriam um papel menos prático e mais de supervisão. Agora, vamos fazer algumas especulações mais aprofundadas sobre os aspectos positivos e negativos dessa doutrina em um minuto. Antes, vamos entender a diferença entre alas leais e veículos aéreos de combate não tripulados. Embora pareçam sinônimos, os dois termos não são e estão sendo usados como tal na internet, mas não neste vídeo, pois nos importamos.
Uma ala leal, ou CCA, é um veículo de combate aéreo criado para inteligência de linha de frente, ataques de longo alcance e como proteção adicional à aeronave tripulada que o comanda. Um veículo aéreo de combate não tripulado é bem parecido, mas tem autonomia muito maior desde a concepção. Embora os CCAs possam atuar de forma autônoma, caso a aeronave tripulada que os comanda seja abatida, são projetados para integrar a estrutura de comando em campo ou no ar. E os CEVs terão funções altamente independentes, como ataques de penetração profunda. Os CCAs serão controlados em tempo real por um comandante, geralmente um piloto que está no ar ao lado da frota de CCAs, enquanto um UCAV seguirá ordens simples, com menor dependência de comandos ao vivo. Vá até lá! Lance seu armamento contra aquelas armas antiaéreas, vasculhe o terreno em busca de movimentação inimiga e retorne à base. Esse é um conjunto de comandos que um comandante pode dar a um USAV, supervisionando a aeronave sem comandos em tempo real, exceto em caso de emergência. Haverá muita sobreposição de design e doutrina entre alas leais e UCAVs, mas, no final, cada um servirá a um papel diferente. Começando pelo design, o conceito do ala leal é altamente viável economicamente, o que o torna muito atrativo. Os Estados Unidos pretendem operar CCAs com capacidades semelhantes às de caças de sexta geração, mas com design e produção mais baratos, já que não precisam acomodar um piloto. Além do espaço físico ocupado por um ser humano vivo e respirando na cabine, não podemos esquecer dos sistemas de suporte à vida que precisam ser incluídos em toda a aeronave tripulada. Inclui aparelho respiratório para fornecer oxigênio ao piloto e trajes G, que evitam excesso de força G no cérebro, prevenindo desmaios. Capacetes especializados, sistemas computacionais inteiros que monitoram os sinais vitais do piloto, sistemas de comunicação e sistemas de sobrevivência de emergência que permanecem com o piloto caso ele precise evacuar a aeronave. O piloto exige treinamento muito maior que um motor de IA. Além disso, aeronaves não tripuladas eliminam o risco à vida. Sistemas de suporte à vida são desnecessários em aeronaves não tripuladas, tornando-as mais baratas. O piloto é substituído por um motor de IA que se comunica com o comandante. E com isso em mente, existem duas correntes de pensamento na área dos alas leais. Uma delas é criar projetos semelhantes aos caças de sexta geração em desenvolvimento, porém sem piloto na cabine. Fora isso, os projetos de alas leais não vão diferir dos projetos tripulados. Pelo menos, essa parece ser a posição oficial das empresas de defesa. Vamos entrar nos detalhes de uma dúzia de projetos existentes um pouco mais adiante. Por exemplo, a BAE Systems projetou o Tempest como aeronave tripulada e não tripulada, com ambas formando um grupo de combate. Com isso em mente, a Força Aérea dos Estados Unidos já tem quase 30 concorrentes criando CCAs e estaria planejando comprar cerca de 1.000 alas leais. Cada um dos 300 F-35 e 200 futuras aeronaves de domínio aéreo de próxima geração terá 2 alas leais. A Força Aérea dos Estados Unidos pretende gastar 8,9 bilhões de dólares até 2029 para esse fim. Mas a tarefa é questionável, já que o número de alas leais subiu para 2.000 desde a primeira menção. Quando a produção realmente começar, é possível que o pedido aumente ainda mais ou até diminua, dependendo das necessidades da Força Aérea dos Estados Unidos. A segunda forma de desenvolvimento da ala leal visa criar CCAs menores e mais acessíveis. Apesar de não terem as capacidades de um caça de sexta geração, ainda transportariam suas munições. Por serem baratos, poderiam ser implantados em massa e facilmente substituídos se perdidos, tornando-os excelentes numa guerra de atrito. O Boeing Ghost Bat e o Kratos Valkyrie são exemplos desse tipo de desenvolvimento de CCA. Mais adiante abordaremos isso. Atualmente, a Força Aérea dos Estados Unidos possui 2 incrementos nos planos de ala leal, que podem ser divididos em 2 categorias de design. Os CCAs do incremento terão sensores e sistemas de mira avançados, sendo responsáveis por transportar munições extras para aeronaves tripuladas. Os CCAs do incremento 2 trarão furtividade ao design atual e maior autonomia. Isso permitirá que realizem mais missões de confronto direto, como guerra eletrônica, supressão de defesa aérea e até servir de isca para aeronaves tripuladas, se necessário. A abordagem em 2 incrementos separa os 2 grupos de design,
como sugeriu o ex-comandante do Comando de Combate Aéreo, General Mark D. Kelly. Em 2023, em entrevista, ele afirmou que o preço dos CCAs os dividirá em duas categorias. Uma categoria, como os CCAs de incremento 1, será mais barata, mas limitada a tarefas distintas em dias variados. A outra categoria, provavelmente os CCAs de incremento 2, serão várias alas leais, aptos a cumprir diversas missões com pouca preparação. O General Kelly comparou os CCAs mais caros aos F-35, dizendo, abre aspas, nós não dizemos a um F-35, hoje você vai bloquear essa forma de onda específica, amanhã você vai fazer reconhecimento e no terceiro dia você vai atirar. Não, eles na verdade se adaptam ao que precisam fazer, fecha aspas. E as alas leais mais caras também deveriam ter esse tipo de flexibilidade. Sobre o papel dos wingmen leais e a doutrina em desenvolvimento, a principal ideia é usá-los como iscas, enviando-os a áreas onde não se mandaria um piloto humano. Isso pode ocorrer futuramente, mas não será o objetivo deles. Sacrificá-los apenas para distrair o inimigo não é uma doutrina que a Força Aérea dos Estados Unidos vai seguir. Pelo menos de acordo com o ex-secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Frank Kendall, e o Major-General Robert Scott Job. O Major-General afirmou que priorizar o baixo custo do CCA não impede que a plataforma seja sacrificável, esclarecendo ser um equívoco comum. O secretário Frank Kendall sugeriu que podemos ver os CCAs como, abre aspas, versões controladas remotamente dos pods de designação de alvos e de guerra eletrônica, fecha aspas, ou armas agora levadas sob as asas das nossas aeronaves tripuladas. Resumindo, eles não serão usados como drones kamikaze, mas perder um CCA é menos grave do que perder um caça de quarta, quinta ou sexta geração. A Força Aérea dos Estados Unidos não planeja apenas empregá-los em grande número para proteger aviões tripulados. Eles vão servir em uma função em que possam ser recuperados e o sacrifício imprudente de um CCA não fará parte da doutrina. Se isso acontecer, caberá a um ala leal não tripulada receber o tiro no lugar da aeronave tripulada. Isso compensa, pois o piloto poderá voltar vivo para casa, além de ser economicamente viável, já que os CCAs custarão menos que aeronaves tripuladas. Em 2023, o ex-secretário Kendall afirmou que os drones em desenvolvimento custarão uma fração do preço de um F-35, embora os números não sejam públicos. Para esclarecer, em 2023, um F-35 custava cerca de 80 milhões de dólares e um drone Reaper, 30 milhões no Bacino Sul. Os companheiros leais deveriam, em teoria, ser mais baratos que ambos, mas isso é algo que só vamos acreditar quando finalmente virmos acontecer. Afinal, estamos falando de compras militares. Embora o baixo custo seja o principal fator na aquisição dos CCAs, Kendall disse que há um perigo em focar demais no preço. Quando você faz isso, abre aspas, você começa a trabalhar com uma quantidade prevista, quando na verdade o que precisa é desenvolver uma capacidade. Fecha aspas. Em essência, os CCAs serão desenvolvidos com alto desempenho em mente, não visando ao baixo custo, porque eles não são ativos descartáveis. Não importa o quão lógico possa parecer usá-los dessa forma. A doutrina dos companheiros leais será reformulada conforme forem introduzidos. Como os CCAs ainda não foram aplicados na prática, é esperado que algumas coisas mudem quando forem usados em combate. Espera-se que os CCAs sejam atualizados durante sua vida útil, assim como aeronaves tripuladas, e seu uso mudará conforme as melhorias. Por enquanto, espera-se que eles foquem inicialmente em missões de combate aéreo. Serão usados para varreduras de reconhecimento de certas áreas após ataques de aeronaves tripuladas e drones kamikaze não recuperáveis. Além disso, eles têm a intenção de servir como escolta para aeronaves tripuladas e aviões de transporte, provavelmente para combater interceptadores inimigos e eliminar elementos antiaéreos em solo. Isso é só o começo, pois a Força Aérea dos Estados Unidos vê os companheiros leais com centenas de funções. Os CCAs trarão capacidade e volume em voos de pares, permitindo que a Força Aérea sobrecarregue o inimigo devido ao baixo custo das aeronaves, resultando em supremacia aérea. A principal vantagem disso será percebida no Teatro de Guerra do Pacífico, caso haja conflito ali. Lá, os CCAs podem ampliar as capacidades de detecção e ataque dos caças e bombardeiros tripulados, atuando como um par extra de olhos e ouvidos ligados à nave-mãe.
Em um exemplo, o general Kelly afirmou que uma equipe de aeronaves tripuladas e não tripuladas no Teatro do Pacífico daria ao caça duas opções: ir até o limite de alcance ou parar em cerca de 75% do alcance máximo e deixar os CCAs avançarem e engajarem os alvos. Além de engajar alvos além do alcance de caças tripulados, os CCAs aumentariam o tempo de permanência dos caças, evitando que precisem ir ao limite de autonomia e distância. Os CCAs também atrairão a atenção e o poder de fogo direcionados ao caça tripulado que os comanda. Mas, segundo Kelly, o mais importante é que mais CCAs significariam mais nós de detecção e comunicação no campo, algo frequentemente mais relevante que puro poder de fogo. Outra vantagem do uso dos CCAs é a simplificação da cadeia de engajamento. Pilotos humanos precisam entender o ambiente tático com seus sentidos e sensores, reunir essas informações e tomar decisões táticas baseadas nelas. Os CCAs vão compartilhar uma mesma rede. Vai funcionar como um cérebro, mas com 6 ou 7 CCAs como sensores desse cérebro, muito mais poderosos que sensores em uma única aeronave tripulada. Kelly ressaltou que detectar, identificar, rastrear, empregar armas e avaliar ocorrerão em uma única rede, com dados compartilhados entre todos os CCAs, tudo quase instantaneamente. Isso vale principalmente para a detecção eletromagnética, que humanos não conseguem realizar, mas sensores modernos de aeronaves são projetados para isso. E se eles estiverem conectados em rede em uma área grande o suficiente, nada vai passar pela área de detecção sem ser detectado. E embora tudo isso pareça algo muito importante, muito legal, muito high-tech, eles não fazem ideia do que está por vir, os alas leais ainda estão muito longe da realidade. O conceito, na prática, ainda é atormentado por alguns grandes problemas e eles não podem ser introduzidos em serviço e implantados antes que esses problemas sejam resolvidos. Os maiores problemas com os alas leais e como eles deveriam operar idealmente. Agora, vamos tentar manter o papo tecnológico leve e curto para não te entediar, mas é importante entender que os companheiros leais ainda não estão prontos. E é por isso, o primeiro problema é a interpretabilidade e a transferência de autoridade de controle em sistemas multiagentes. Isso parece chato e complicado, e também vago ao mesmo tempo, mas também é importante. Os algoritmos multiagentes atuais não conseguem interpretar e interagir adequadamente com pilotos humanos, o que dificulta determinar quando transferir o controle para os CCAs. Isso é ainda mais relevante em combates coordenados e pode dificultar a organização de guerras com drones. Uma solução seria limitar a 2 companheiros leais por aeronave tripulada. Mas, como piloto de combate, o ideal seria comandar vários CCAs. O outro problema é a execução das tarefas. Simulações recentes indicam muitas falhas dos CCAs em combates complexos, pois a IA enfrenta dificuldades para localizar, identificar e travar alvos, além de repassar orientação para as armas empregadas pelas aeronaves tripuladas. Isso se traduz no problema número 3, a falta de estabilidade dos algoritmos de IA. Em simulações, se o alvo é perdido durante o travamento, a maioria dos algoritmos é interrompida e precisa retornar à busca, localizar e identificar o alvo de novo para reiniciar o travamento. Esse processo deve ser acelerado e simplificado para os CCAs atuarem no mundo real. Todos esses problemas podem ser resolvidos, ao menos em teoria. O problema da falta de interpretabilidade entre piloto e CCA pode ser resolvido decompondo a coordenação além do alcance visual do ala leal e adaptando uma arquitetura de aprendizado em 2 camadas. Em termos simples, um ala leal deve liderar a operação de combate seguindo pontos de passagem predefinidos, com a aeronave tripulada logo atrás. Os CCAs, nesse modelo, não teriam autonomia total até serem engajados ou travados no alvo. Enquanto estiverem em uma zona segura, eles seguiriam uma rota predeterminada e o piloto humano no comando não lhes concederia autonomia. A criação de uma zona de abate resolveria o problema de adquirir e travar alvos, permitindo a aquisição automática. Isso também resolveria o problema 3, alternar entre busca e travamento, pois o CCA travaria automaticamente em qualquer alvo na zona de abate.
Tudo fora da zona de abate é considerado zona de perda, e se um alvo entrar na zona de perda, o CCA interromperia automaticamente o processo de travamento e voltaria para a busca e aquisição de alvos. Se aplicado, esse modelo melhoraria o ambiente de equipes tripuladas e não tripuladas, e o desdobramento seria assim. Primeiro, o ala leal voaria por pontos de passagem predeterminados, com a aeronave tripulada logo atrás. Ao entrar na zona de abate, tudo que não for identificado é imediatamente considerado uma ameaça e, em seguida, inicia-se imediatamente o processo de travamento. Enquanto o ala leal trava o alvo, a aeronave tripulada manobra para uma posição de ataque mais distante. Dessa forma, a aeronave tripulada fica longe o suficiente do perigo potencial, mas graças ao alcance dos modernos mísseis ar-ar, que serão guiados pelo CCA, ela ainda será capaz de atingir o alvo. Se o alvo for perdido, o ala leal volta ao modo de busca e tenta readquiri-lo e travá-lo repetidas vezes por um tempo determinado. Se não encontrar o alvo, considera-se perdido. Se encontrar, tenta travá-lo de novo. A aeronave líder aguarda enquanto isso. Após o travamento, a aeronave líder lança o míssil. O ala leal, e não a tripulada, faz a orientação de retransmissão para o míssil. Se o ataque falhar, ele trava novamente no alvo. A aeronave líder se reposiciona, lança outro míssil e repete até destruir o alvo. Após isso, ambas as aeronaves seguem até o ponto de ruptura pelos pontos de passagem, concluindo a missão. Exemplo de um ala leal operando junto a uma aeronave tripulada em ambiente cooperativo. Agora imagine o que um enxame poderia fazer. No entanto, os problemas mencionados ainda estão muito presentes e engenheiros de armamentos do mundo todo estão tentando resolvê-los de uma forma ou de outra em todos os seus projetos. E falando em projetos, aqui estão os principais projetos de alas leais de todo o mundo. Boeing MQ-20 e 8 Ghost Bat. O Morcego Fantasma é um projeto australiano admirado há tempos por americanos, poloneses e pela Força Aérea Real, mas deve entrar em serviço primeiro na Força Aérea Real Australiana antes de ser cogitado para exportação. Esse projeto foi idealizado como uma opção altamente acessível e se encaixaria nos CCAs do incremento, uns CCAs baratos, que você pode se dar ao luxo de sacrificar se for necessário. Foram construídos ao menos 8 protótipos, outros ainda estão em projeto, e a fuselagem foi bastante testada nos últimos anos, tornando-o talvez o projeto de drone de escolta mais avançado existente. E, admitidamente, esse padrão é bem baixo, porque a maioria dos projetos ainda está na fase de concepção, com apenas alguns poucos chegando à fase de testes. Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. O Ghost Bat é um drone de escolta furtivo projetado para acompanhar o F-30 e 5A, o FA-18F, o E-7A e o avião-tanque KC-38. Essa última ideia é particularmente interessante para os projetistas, porque veículos não tripulados poderiam ser amplamente utilizados para escoltar aeronaves que não possuem defesas cinéticas próprias. Embora supostamente seja capaz de agir de forma independente, o Ghost Bat provavelmente estará sob o controle de uma aeronave-mãe, sendo usado principalmente para reconhecimento, combate e absorção de fogo inimigo. O bloco atual de Ghost Bats, o Bloco 1, foi amplamente testado tanto para operações diurnas quanto noturnas. E ele demonstrou um alcance superior a 2.300 milhas, ou 3.700 quilômetros em voo subsônico alto, o que permite acompanhar caças tripulados como o F-30 e 5A e o FA-18F. Além do seu alcance, a Boeing também está muito satisfeita com sua manobrabilidade, já que ele é aparentemente tão manobrável quanto um caça tripulado. Agora, ao contrário da maioria dos projetos furtivos, que dependem de uma variedade de métodos para minimizar a seção transversal de radar da aeronave, incluindo o uso de materiais absorventes de radar, o formato e o tamanho do Ghost Bat já são suficientes para torná-lo difícil de detectar. A fuselagem tem apenas 11,7 metros ou 38,5 pés de comprimento, com uma envergadura de 7,3 metros ou pouco menos de 24 pés. Para comparação, o F-22, que era o caça multifunção mais furtivo na época de seu projeto, tem quase o dobro do tamanho em ambos os aspectos. O Ghost Bat possui sensores, sistemas de processamento e um motor de IA secreto.
Para os engenheiros da Boeing, suas habilidades sensoriais são o principal destaque do projeto. Essa também é a origem do seu nome. O morcego fantasma é uma espécie real de morcego que vive na Austrália. Eles costumam caçar em bandos, de forma semelhante aos enxames de drones e, ao contrário da maioria dos morcegos, que dependem apenas da ecolocalização, os Ghost Bats têm ótima visão. Eles possuem um conjunto sensorial excelente, se continuarmos usando termos da aviação, e o mesmo vale para o projeto CCA de mesmo nome. Curiosamente, esta é a primeira aeronave de combate desenvolvida na Austrália em mais de 50 anos, e investir totalmente nesse projeto agora parece bastante sábio. O primeiro voo de teste bem-sucedido ocorreu em 2021 e logo chamou a atenção da Força Aérea dos Estados Unidos, que assinou em 2023 um acordo para colaboração no projeto de aeronave de combate. A Força Aérea dos Estados Unidos pode futuramente adquirir o projeto e, nesse caso, quer que sua opinião seja considerada. O Ghost Bat, inicialmente planejado para reconhecimento e vigilância, poderá ser armado futuramente, conforme anúncio de 2024, isso se provaria verdadeiro, em 2025, quando um Ghost Bat destruiu um drone alvo de teste com um míssil AIM-120, enquanto atuava como ala inferior de um E-7 e de um FA-18F Super Hornet. Esse foi o primeiro disparo de um míssil AIM-120 avançado de médio alcance por uma aeronave não tripulada. Durante esse teste, que ocorreu após mais de 100 horas acumuladas de testes de voo em diferentes protótipos, o Ghost Bat mostrou ao mundo inteiro como um CCA poderia operar em condições ideais. O operador de lançamento e recuperação supervisionou a decolagem e depois transferiu o controle ao operador no E-7. O E-7 comandou o Ghost Bat para voar em formação de combate com o Super Hornet, com as 3 aeronaves trocando informações constantemente. O Super Hornet identificou e rastreou o drone-alvo, informou ao Ghost Bat a posição e a trajetória do drone, e após receber autorização do E-7, o Ghost Bat se posicionou, lançou o AIM-120 e guiou-o até o alvo. O drone-alvo foi abatido, tornando o Ghost Bat a segunda aeronave de combate não tripulada a derrubar um alvo com míssil ar-ar, além do alcance visual. O primeiro UCAV a fazer isso foi o Beirat Gazelma. Curiosamente, só 4 comandos foram dados ao Ghost Bat: decolar, realizar uma patrulha aérea de combate, interceptar o alvo e armar e disparar o míssil. Esse projeto promissor deve ser incorporado à Força Aérea Real Australiana em 2028. Como Estados Unidos e Reino Unido demonstram grande interesse, a Austrália provavelmente não será o único país a operar essa aeronave futuramente. GAL. Tomografia S-Warrior ou Guerreiro. A GAL, tomografia S indiano, cujo tomografia significa Sistema de Cooperação Aérea de Combate, está sendo desenvolvido pela Hindustan Aeronautics Limited. É um ala leal semelhante ao Ghost Bat no conceito, mas com uma abordagem prática distinta. Ao contrário da abordagem sensata de não perder a menos que seja necessário, adotada pela Força Aérea dos Estados Unidos, o CAT-S foi projetado já pensando em uma abordagem sacrificial. Esse CCA vai operar tanto em modo recuperável quanto não recuperável, comandado pela nave-mãe, que pode ser o Jaguar, o Su-30, o TAIS, ou os projetos AMCA e TED-BF, ambos ainda em desenvolvimento. O Warrior será capaz de decolar e pousar em um porta-aviões. Isso era de imensa importância para a Índia na época do seu projeto, já que o país está investindo quantias enormes em porta-aviões. Como o Ghost Bat, suas principais funções são fazer busca e reconhecimento, absorver fogo inimigo para proteger a nave-mãe, atacar o inimigo e colidir com o alvo com suas armas ativadas. Estratégia apoiada pela liderança da Força Aérea da Índia, o Warrior terá papel sacrificial e voará até 800 quilômetros para tentar colidir com um alvo. Para esclarecer, seu alcance será de cerca de 350 quilômetros em modo recuperável. Ele atuará também em combate indireto, usando seu conjunto de sensores e equipamentos de interferência para reconhecimento e guerra eletrônica. Mas em uma função de combate ativo, ele pode ser equipado com 2 armas antiaéreas inteligentes DRDO, além de 2 mísseis ar-ar
além do alcance visual, ou 2 mísseis de curto alcance. O Guerreiro é só uma parte do novo programa CATS da Índia, um conjunto de ativos aéreos de combate para uso conjunto. Existe o Caçador do CATS, que é um drone transportador de munição recuperável que pode ser lançado a partir de aeronaves tripuladas. Ele aumentaria efetivamente o alcance de qualquer míssil lançado do ar. Outro projeto similar é o Alpha do CATS, o transportador de enxame, capaz de cobrir 60 milhas após ser lançado de uma nave-mãe, identificar autonomamente um alvo e atacá-lo com drones Switchblade embarcados. Tudo isso é para dizer que o Guerreiro do CATS faz parte de um grupo maior de projetos, todos semelhantes, e nenhum deles realmente sabe o que é ainda. O voo inaugural de teste do Guerreiro, previsto para o fim de 2025, foi adiado para 2027 devido a problemas ainda em resolução. O Guerreiro pode ter vários tamanhos, com maquetes de 9 a 3 metros de comprimento. Colocando assim, parece que a Índia ainda tem muito a avançar antes de lançar seu primeiro ala leal. Airbus Wingman. O mesmo vale para o Airbus Wingman, um ala leal que a Airbus está desenvolvendo, como o próprio nome sugere, destinado principalmente ao uso pelas forças aéreas europeias, especificamente as forças aéreas da Alemanha e da Espanha, com a Força Aérea Italiana como outro possível usuário. O Wingman é um projeto muito grande, com 15,5 metros ou 50 pés e 10 polegadas de comprimento, e uma envergadura de 12 metros ou cerca de 39 pés. Ele será equipado com sensores de última geração e sistemas furtivos, totalmente pilotado por inteligência artificial. No papel, ele foi projetado para acompanhar o Eurofighter Typhoon como um ala leal, mas outros caças usados em toda a Europa também poderão utilizá-lo. E essa lista inclui o F-35, o Dassault Rafale e o Saab Gripen. O uso do Wingman como aeronave de escolta para o avião de transporte A400 Atlas e para o avião-tanque A300 e 30 MRTT também está em desenvolvimento. Diferente de outros projetos, o Wingman nunca terá autonomia total. A aeronave de comando sempre manterá autoridade e controle final da missão. Além disso, pouco se sabe sobre o Wingman, pois é um projeto totalmente novo. O conceito só foi revelado em 2024, o que significa que só veremos sua introdução na década de 2030, na melhor das hipóteses. Projetos americanos. A Valkyrie e a Ghostbat são os projetos mais próximos da realidade. Desenvolvida pela empresa americana de tecnologia Kratos, ela foi projetada especificamente para escoltar os F-22 e F-35 durante missões de combate, oferecendo a eles uma camada extra de segurança e vigilância. Há pelo menos 5 variações desse projeto, mas só 3 são públicas. O XQ-58 está em testes e já foi encomendado oficialmente pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e também existe o MQ-58B, que é uma variante de guerra eletrônica do Valkyrie, que servirá principalmente como resposta às defesas antiaéreas inimigas baseadas em terra. Para abrir caminho nos céus para os F-35, o Valkyrie tem aproximadamente o mesmo tamanho do Ghostbat, com 9,1 metros ou 30 pés de comprimento, uma envergadura de 27 pés ou 8,2 metros e uma capacidade interna de bombas de 600 libras ou 272 quilos. Além disso, ele tem a mesma capacidade de pontos de fixação externos nas asas para mísseis. O Valkyrie será capaz de chegar perto de Mach 1 com uma velocidade máxima de pouco mais de 1.000 km por hora, ou 651 milhas por hora, mas o que realmente impressiona é o seu alcance, que é de aproximadamente 5.600 km ou 3.500 milhas, superando todos os outros projetos de ala leal. Nos últimos anos, o Valkyrie foi testado com sucesso várias vezes, demonstrando suas capacidades de combate e sua habilidade de voar em formação. Junto com seus maiores rivais estratégicos, Rússia e China, os Estados Unidos são o país que mais investe no desenvolvimento de aeronaves colaborativas de combate, então não é surpreendente que o Valkyrie seja apenas a ponta do iceberg aqui. General Atomics XQ-60 e 7A é outro projeto, um dos poucos que não tem um papel direto de combate previsto. Esse Wingman menor voará à frente da nave-mãe e enviará dados de reconhecimento. Não está claro se ele portará armas,
mas presume-se que não. O XQ-60-7A realizou seu voo inaugural no início de 2024 e logo foi reconhecido como uma solução inteligente em design de aeronaves. Assim como as variantes do tanque Sherman usaram o mesmo chassi, o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea viu o chassi do 67A como base para criar outros Wingman leais. O XQ-60-7A recebeu o contrato como parte do já mencionado Incremento 1, e com base em seu design, a General Atomic começou a trabalhar no IGF-Q-42. Também conhecido como Dark Merlin, o IGF-Q-42 usa o mesmo corpo, mas está equipado para missões de combate ar-ar, a fim de apoiar os F-20 e 2 F-35 e o planejado F-47, sobre o qual, como você deve imaginar, nós obviamente temos um vídeo. A estrutura da aeronave foi modificada para aumentar a manobrabilidade, já que este é um CCA de combate direto. A fuselagem é mais longa, as asas mais finas e há um compartimento interno de armas equipado com mísseis. AIM 120. O primeiro voo de teste foi realizado com sucesso no verão de 2025. E como o Dark Merlin é altamente econômico, é de se esperar que centenas sejam produzidos como parte da filosofia de missão única e baixo custo. O Anduril IGF-Q-44, também conhecido como Fury, é um projeto de Wingman leal ainda mais novo. Criado para simular aeronaves inimigas em jogos de guerra militares, provavelmente será desenvolvido com a mesma filosofia do Dark Merlin. O Fury é bem pequeno, com 6 m de comprimento e 5 metros de envergadura. Isso é cerca de metade do tamanho de um F-16, mas ele é extremamente manobrável, já que pode suportar 9 Gs, o maior valor entre todos os projetos de Wingman leal. E tudo isso a uma velocidade próxima de Mach 1. Ele será equipado com 2 mísseis AIM 120, mas ainda está longe da produção, já que seu primeiro voo de teste só foi realizado em outubro de 2025. O mais recente projeto americano de Wingman leal é o Northrop Grumman IFQ-48 Talon Blue, ou apenas Talon. Parece que todo mundo, e até a vovó, está correndo atrás do contrato de defesa CCA nos Estados Unidos. E o projeto mais recente só foi revelado em dezembro de 2025. A Força Aérea rejeitou a proposta anterior da Northrop Grumman para o CCA Incremento 1 por ser muito grande e cara. Com esse feedback, surgiu o Talon. Com cerca de 450 quilos, ou 50% mais leve que o projeto original, o Talon deve fazer seu primeiro voo no verão de 2026 e provavelmente será um CCA de engajamento direto, mas não se sabe muito mais sobre ele no momento. O fiel escudeiro da Rússia. A Rússia, é claro, não deixou de embarcar na mesma onda, com pelo menos 2 projetos, sendo um deles o Sukhoi S-70 Okhotnik. O Okhotnik é o maior de todos os projetos de CCA mencionados até agora, com peso máximo de decolagem de 25 toneladas métricas ou cerca de 55 mil libras. Graças à sua envergadura de 20 metros ou 65 pés e ao seu motor turbofan AL-41F, muito semelhante ao motor utilizado no Su-27. Apresenta um alcance de combate impressionante de cerca de 3.000 quilômetros ou aproximadamente 1.900 milhas a uma velocidade próxima de Mach 1. Tudo isso enquanto carrega 2.000 quilos de munições guiadas e não guiadas. O Okhotnik foi projetado para ser um companheiro de ala leal do Su-57 e até agora seu desempenho nessa função é tão ruim que um Su-57 foi forçado a abater seu próprio companheiro de ala leal em 2024. Em um voo de teste, o Okhotnik perdeu contato com o controle e voou direto para o território ucraniano. Após não conseguir retomar o controle, o Su-57 foi forçado a abater seu próprio companheiro de ala. Fantasmas! Está claro que o sistema de IA do Okhotnik ainda não está pronto para o desenvolvimento. O outro projeto russo de companheiro de ala leal é o Kronstadt Kron, que significa trovão em russo e em todas as outras línguas eslavas, exceto eslovaco e tcheco. Eu fiquei tipo, peraí, não significa. Eles dizem Kron. Aqui vai uma curiosidade linguística divertida para você.
O trovão foi revelado em 2020 e foi projetado para operar ao lado do Su-35 e Su-57. Ele vai carregar 4 mísseis ar-superfície KH-38, além de mísseis guiados ISDLI-85 e bombas guiadas. O mais interessante sobre ele, e isso não vimos em outros CCAs, é que controlará um enxame de 10 drones de ataque Bonnier lançados de outra plataforma, adicionando mais uma camada de controle de drones à história dos CCAs. Grom não é tão imponente fisicamente quanto o Okhotnik, pois tem cerca da metade do tamanho e peso, mas está aparentemente mais desenvolvido. Em 2022, representantes da Kronstadt confirmaram contratos de desenvolvimento com o governo russo, e é possível que os primeiros voos de teste já tenham ocorrido. Não podemos confirmar isso porque a Rússia não é exatamente transparente com informações sobre o desenvolvimento de armas. Os desenvolvimentos secretos da China. A China é a mais reservada entre as grandes potências militares no desenvolvimento de drones acompanhantes, algo que provavelmente preocupa a liderança americana. A China, até o momento, demonstrou ter a maior capacidade de produção em massa de drones entre as grandes forças militares. Existe apenas um projeto real, do qual temos conhecimento, que é o Feihong 97A. O ala leal foi criado para acompanhar o J-20 e focar em guerra eletrônica, suprimindo defesas aéreas inimigas com contramedidas eletrônicas. No entanto, ele também servirá para reconhecimento e, como pode carregar até 8 mísseis ar-ar, deve ter papel de combate direto previsto. Seu predecessor, o FH-97, era capaz de lançar o drone de munição vagante FH-900, e então também é razoável supor que o 97A pode fazer o mesmo. A maior diferença entre os dois é que o FH-97 era especializado em ataques terrestres, enquanto o FH-97A foi redesenhado para combates ar-ar. Ambos os projetos apresentam elementos de furtividade e ambos estão equipados com os mesmos sistemas de mira usados pelos J-20 e J-35 chineses e pelos F-35 americanos. Ambos os projetos supostamente atingem Mach 2,5 e têm alcance de combate de cerca de 2.400 km ou 1.500 milhas. Fora isso, permanecem um mistério. O mesmo pode ser dito sobre o Anjian, a Dark Sword, um projeto de ala leal em desenvolvimento desde pelo menos 2006. O projeto só foi apresentado ao público em 2018 como um demonstrador em tamanho real, não a aeronave verdadeira. Absolutamente nada se sabe sobre ele, além do seu formato geral e engenharia. Sua plataforma cônica, com canards, asas enflechadas e um único motor. E basicamente, é isso quando se trata da China. 5 drones também foram vistos por satélite durante o ensaio do desfile do Dia da Vitória de 2025 em Pequim. Mas nada se sabe sobre eles porque não temos nada além de uma imagem. E é impossível confirmar se eles foram projetados para o papel de ala leal. Ankert-Na da Turquia. É possível que, de todos os projetos mencionados neste vídeo, o Anker-3 seja o primeiro a ser introduzido no serviço militar, e isso não será surpresa para quem acompanha o desenvolvimento de drones na Turquia. A Turquia é um dos principais produtores de drones militares do mundo e vem avançando muito no desenvolvimento de tecnologia de drones há mais de uma década. Então não é surpreendente que o TAI Anker-3 esteja tão bem posicionado nessa corrida. O projeto de fiel escudeiro fez seu primeiro voo no final de 2023 e menos de um ano depois passou nos testes de fogo real. Um mês após o teste, um Anker-3 equipado com míssil de cruzeiro foi o primeiro drone da história a ser controlado por outra aeronave como fiel escudeiro. Isso ocorreu um ano antes do teste dos Ghost Bats, com resultados semelhantes. No início de 2025, um protótipo realizou com sucesso um teste de bombardeio, demonstrando capacidades ar-terra e ar-ar. O Anker-3 talvez seja o fiel escudeiro mais bem desenvolvido junto ao Ghost Bat. Sua baixa assinatura de radar, autonomia de até 10 horas e capacidade de alta altitude permitem missões de longo alcance. Seu alcance de combate não é especialmente impressionante, pois estima-se que fique entre 750 e 1.075 km ou entre 466 e 668 milhas.
e o Anker 3 não pode ultrapassar Mach 0,7 dentro desse alcance. Mas sua autonomia, diversidade de armamentos e o fato de já ter voado em formação com aeronaves tripuladas ainda fazem dele um projeto de fiel escudeiro altamente impressionante. Ele pode operar fora da linha de visão da nave-mãe e, se preciso, de forma totalmente autônoma, diferente de alguns projetos. Após ser aprovado em todos os testes, o Anker 3 está em plena produção. As primeiras unidades devem entrar em serviço ainda este ano, com mais sendo desenvolvidas até 2028. Provavelmente, veremos sua introdução antes de outros projetos citados. Há também o já mencionado Bayraktar Kizalima, um drone projetado especificamente para operar a bordo do primeiro porta-aviões do país, o TCG Anadolu. Embora esse fosse seu objetivo principal, o Kizalima-O também foi projetado com a função de fiel escudeiro em mente e em 2023 demonstrou essa capacidade ao voar em formação ao lado de um F-16C turco. É um CCA ainda mais poderoso em termos de carga útil de armamentos, já que pode ser equipado com uma variedade ainda maior de mísseis ar-ar e ar-superfície, além de uma dúzia de diferentes tipos de bombas. Porém, sua autonomia é muito inferior à do Anker 3, com pouco mais de 3 horas de permanência no ar. A primeira pequena frota de Kizomas será entregue em 2026, mas dificilmente servirão imediatamente como alas leais. Em vez disso, eles vão ocupar os hangares vazios do Anadolu, que originalmente foram destinados a abrigar os F-30 e 5 Lightning II, pelos quais a Turquia pagou. Mas os Estados Unidos bloquearam a transferência porque a Turquia comprou sistemas de mísseis S-400 da Rússia. O Casalma tem como objetivo suprir a ausência do F-35 no porta-aviões. Conclusão. Então, com tudo isso dito, é óbvio que veremos as primeiras demonstrações reais dos alas leais na próxima década, e possivelmente até alguns desdobramentos concretos em combate com os projetos mais avançados, como o Anker 3 e o Ghost Bat. A maioria das forças armadas que desenvolvem CCAs pretende voá-los junto com a próxima geração de aeronaves, que deve começar a voar por volta de 2040 mais ou menos. Se o cronograma for mantido, em menos de 20 anos veremos novas aeronaves de combate apoiadas por drones, talvez até enxames, possibilitando estratégias aéreas em constante evolução. E como sempre, obrigado por assistir.